Olá pessoal, eu sou Eliana Alves Santos Cruz. Eu trabalho na Confederação Brasileira dos Esportes Aquáticos há mais de 20 anos, eu sou assessora de comunicação. Eu comecei no esporte aquático nos anos 90, era um período muito diferente do que a gente vive hoje, e quando eu entrei no esporte aquático, eu era um corpo estranho, literalmente um corpo estranho, um corpo feminino, um corpo negro, num esporte, num segmento esportivo muito dominado pelos homens e homens brancos. Se você for olhar os medalhistas, os finalistas, enfim, as pessoas de destaque nessas modalidades ao longo das 2-3 últimas décadas, na vida do esporte, na história do esporte de um modo geral, é dominada pelos homens e brancos. Então eu era, a princípio, a minha presença causava um estranhamento muito grande. As pessoas não verbalizavam isso, mas eu sentia, Porque a gente não fala só com as palavras, a gente fala com o olhar, com o corpo, tudo é uma comunicação. Então eu era a única mulher e mulher negra nas redações dos campeonatos, nas salas de imprensa. Eu fui sempre aquela que se destacava pelo diferente. É óbvio que isso gerou muitas situações, mas isso também foi um desafio muito grande e que eu acredito que tenha conseguido vencer. E foi com muita felicidade que eu vi agora nos Jogos Rio 2016 já vários rostos, várias pessoas de outros países também acompanhando as suas delegações, lá na zona mista de imprensa, várias meninas, várias mulheres, jornalistas negras, acompanhando times. E isso para mim é incrível, Porque o mundo roda, as coisas mudam e a gente não pode ter medo de estar em todos os lugares. Eu acho que o nosso grande desafio é estar representado em todos os espaços que a gente quiser estar. Paralela à minha atividade de jornalista esportiva, eu comecei a ingressar na carreira de escritora. Eu escrevi ao longo dos últimos 5-6 anos um livro que fala sobre a minha família, a história de um ramo da minha família, desde a África até os nossos dias. Então são aproximadamente 150, 160 anos de história, e foi um desafio e foi uma descoberta. Foi um livro libertador e um livro doído, porque eu me dei conta do tanto que aquele passado ainda está presente no meu presente, na minha vida, e na vida da minha família, como aquelas marcas ainda continuam surtindo efeito. E, para minha felicidade, eu escrevi esse livro num concurso nacional, o concurso literário Oliveira Silveira, que é um prêmio literário da Fundação Palmares, que é uma autarquia do Ministério da Cultura, e ele ganhou o primeiro lugar. E com esse primeiro lugar, a gente está correndo o Brasil, fazendo lançamentos e distribuindo esse livro, para que as pessoas leiam, porque nele eu não falo apenas da história da minha família, não é só a história da família da Eliana, de uma forma romancial. Primeiro que todos os personagens existiram, e ele é 80% real. Óbvio que é um romance, porque algumas coisas você tem que preencher com a imaginação, não tem como você remontar fidedignamente todos os ambientes e acontecimentos. Mas ele é 80% real, e ele é fascinante por isso, porque você consegue tocar os personagens, Tocar, que eu falo, as pessoas são palpáveis e as situações são tangíveis, você consegue visualizar e imaginar como aquilo aconteceu. E foi uma forma que eu encontrei também de contar a história do pedaço, pedaços da história do nosso país, de uma forma diferente, pela voz de outras pessoas que não são os heróis que a gente está acostumado a cultuar nas nossas aulas de história. É a história do nosso país contada pelos subalternos, entre aspas, pelas pessoas que estão sempre por trás da foto. E isso é outro aspecto muito interessante que eu acho que consegui ali. Está sendo sensacional ver a repercussão disso e o impacto que isso tem na vida de tanta gente, porque graças a ele várias pessoas têm me relatado que têm se voltado para o seu próprio passado, têm reconhecido a sua própria origem,
tem aceitado e se orgulhado da sua própria origem. Eu acho que, no final das contas, é isso. A gente tem que se orgulhar de quem a gente é, de onde a gente veio, do país que foi construído por tantos braços, e a gente tem que devolver a dignidade a essas pessoas, porque por muito tempo essa dignidade foi tirada. E eu espero que vocês consigam ler um dia o meu livro, Água de Barrela é o nome. Barrela é uma expressão, é um alvejante, né? Um alvejante caseiro usado por lavadeiras, é uma expressão que as pessoas usam para significar trabalho árduo, né? Estou na barrela, estou trabalhando muito, é um sinônimo de trabalho muito duro. Então foi fazendo esse paralelo que eu fui construindo isso tudo, e com um trabalho muito duro a gente vai chegando lá. Tem muita coisa ainda para ser vencida, mas eu acho que a gente está no caminho certo, que é o de aceitar o desafio, enfrentá-lo e superá-lo. Uma mensagem para esses alunos que estão começando a vida agora, estão terminando o 9º ano, ingressando, que tem alguns sonhos ou que não tem nenhum sonho? Primeiro, eu acho que vocês devem nunca se envergonhar de quem vocês são. Eu acho que vocês devem lutar pelo que vocês acreditam. E, ao mesmo tempo, vocês têm que estar abertos ao novo, ao diferente de vocês, porque a gente aprende